A Deus, shalom. Shalom, shalom, bom dia, Deus abençoe, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos por este dia. Muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor derramado sobre nós. Que tenhamos, ó Pai, entendimento da tua palavra, tenhamos revelação e apliquemos, ó Pai, em todos os ambientes de trevas que nos cercam, que nos rodeiam, que verdadeiramente possamos liberar uma palavra, haja luz. Verdadeiramente possamos ter autoridade liberada pelo céu para nós, para liberarmos, haja luz, em nome de Jesus. Que sejamos agentes, ó Pai amado, transformadores de ambiente, aonde verdadeiramente as trevas, aonde as guerras se estabeleceram contra as nossas vidas e aqueles que estão ao nosso redor, nós possamos ter uma voz profética, uma voz de autoridade, uma voz que muda os mundos, Pai, em nome de Jesus. Haja luz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Está comigo? Pode ir. Amém, amados? Glória a Deus. Então, ontem estávamos falando a respeito dos 10 mandamentos, né? Fizemos a parte do relacionamento do ser humano com Deus. O Senhor colocando ali, vamos colocar assim, o seu protocolo, não é? De relacionamento conosco. Então, ele colocou, você quer me adorar? Então, isso aqui são os meus princípios, esse aqui é a maneira de você me adorar. Se você fizer isso, você vai estar encaixado naquilo que eu espero de você. Então, é relacionamento, não é religião. E veja que Deus colocou o sábado no meio dos relacionamentos, não é? Ele colocou justamente a palavra sábado, descanso, no meio do relacionamento entre o Senhor, nós e Deus, e depois nós e homens. Porque quem é o sábado? É o Cristo vivo. Ele é o descanso de Deus. A palavra de Deus diz, lá no livro de Hebreus, que Deus descansou das suas obras. E ele nos convida a descansarmos também nas suas obras. E como descansamos nas nossas obras? Como Deus descansou das suas, porque Deus descansou no sábado. Jesus fala no Evangelho, falando a respeito de si mesmo, e até do sábado, Jesus é o Senhor. Então, ele é o nosso descanso, ele é o nosso sábado, ele é aquele lugar de paz, de shalom, de prosperidade, de provisão, de bênção. Então, o Pai, quando estabelece os 10 mandamentos, ele já estabelece a cruz no meio do relacionamento entre Deus e os homens, homens e homens. Então, entenda isso. Sempre falamos que quando olhamos o Velho Testamento, buscamos a centralidade e a instrumentalidade de Cristo. Nunca se esqueça disso, porque muitas heresias têm surgido por conta de esquecermos quem verdadeiramente é o centro do Evangelho, é Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, ele estabeleceu todo o juízo, todo o governo que precisaríamos receber para cumprirmos a obra de Deus. E o que é que Deus nos pede, não é? Que nós andemos nesse lugar de fé. Os discípulos perguntaram para Jesus: o que temos que fazer para realizarmos as obras de Deus? Jesus falou: vocês devem crer que meu Pai me enviou. Então, Jesus Cristo é a centralidade da nossa vida. Crer que o Pai enviou alguém para nos salvar, para colocar um temor sobre nós. Esse é o Cristo vivo. Amém? Então, observe sempre isso. Quando você for ler os 10 mandamentos, tem agora essa perspectiva. Deus colocou o Senhor do descanso, o Cristo vivo, entre o relacionamento de Deus e os homens, entre homens e homens. Então, nele eu fluo, nele eu descanso, nele eu obtenho tudo o que eu preciso. Amém? Então, isso eu gostaria de ter colocado, né, acrescentado em relação aos 4 primeiros mandamentos. Agora nós vamos para os outros, que vão falar a respeito do nosso relacionamento com os homens. Deus vai falar para nós: olha, então você ama o homem como você ama a si mesmo. Então, ontem nós trouxemos um pouco a respeito do resgate da nossa própria identidade para podermos amar. O resgate da nossa identidade para podermos amar, como o amor de Deus está nesse homem chamado Sábado, o Cristo vivo, aleluia. Está neste lugar. Então, você quer se amar, mergulhe no amor de Deus, para que você possa ter amor de Deus para dar para as outras pessoas, porque senão não é possível. Me lembro que quando eu entrei na paternidade do apóstolo Éder, a primeira coisa que ele falou para mim, ele falou: você é órfão, e a sua parte vai ser mergulhar no amor de Deus, e isso é processual. Então, conforme eu tenho mergulhado no amor de Deus, as minhas carências mais profundas
estão sendo saciadas por esse amor. Eu estou deixando de buscar amor através daquilo que eu possa fazer. É um processo. Não é fácil, amados, mas é possível. Amém? Então, agora, porque eu me amo, eu posso andar nesses mandamentos aqui. Vamos ler conosco? Olha aqui, ó. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, olha o que Deus fala. Você e eu precisamos aprender qual é a nossa origem. A nossa origem verdadeira é Deus. Mas depois Deus escolheu um casal para nos colocar na terra. Escolheu, entenda bem o que eu estou falando, entre aspas, não é? Amém. Então, nós vamos ver a respeito daquilo que Deus fez através de um casal para que nós pudéssemos ser gerados nessa terra. E a palavra diz, honra pai e mãe. Observe que Deus não coloca circunstância. Se o pai for bom, se a mãe for boa. Ele está falando honra. E honra quer dizer, trate, coloque num lugar alto. Coloque num lugar de respeito. Ai, pastora, mas você não sabe o que meu pai fez comigo. Você não sabe o que a minha mãe fez comigo. Você não sabe as marcas que a minha mãe deixou na minha vida. Deus está falando honre. Por que ele só dá um mandamento? Porque ele tem poder para mudar nossos sentimentos. Às vezes, amados, nós ficamos tão envolvidos com os nossos sentimentos que esquecemos os mandamentos. Isso é muito sério. Porque eu sinto, eu não preciso obedecer. Porque eu estou ferida, eu não preciso obedecer. Porque eu tenho uma justificativa, eu não preciso obedecer. Deus está falando, se você colocar a sua justificativa no Senhor do sábado, se você colocar a sua ferida no Senhor do sábado, você vai conseguir cumprir o meu mandamento. Então, honra pai e mãe. Mas meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, eles me feriam. Você não sabe, minha mãe batia em mim. A minha mãe me deixou falando sozinha um monte de vezes. Quanto eu mais precisava, o Senhor está falando, seja curado, seja curada. Não ande pelo teu passado, porque o teu passado estraga o teu presente e o teu futuro. Deixa eu colocar sementes de justiça no teu passado, em relação a pai e mãe. Então, isso nós precisamos aprender, amados. Aprender que em Cristo Jesus nós não andamos porque sentimos, andamos pelo que cremos. Então, o Senhor está falando, honre, eu vou honrar, porque há duas promessas, para que se prolonguem os seus dias na terra. Ou seja, longevidade está linkada à obediência desse mandamento, de honrar. E depois, o Senhor fala também a respeito de que, para que te vá bem na terra. Então, às vezes, a pessoa está sempre dando mal, sempre dando mal. É um fundamento que nós precisamos olhar ali para ver se nós não estamos incorrendo em algum erro de que a nossa vida não vai para frente. Por quê? Porque, às vezes, desonramos nossos pais. Veja que o Senhor fala na palavra lá em Provérbios que aquele que faz mal aos seus pais terá os olhos comidos pelos corvos. Ou seja, os demônios vão tirar a luz que há nos teus olhos. Os demônios comerão aquilo que é a maneira de nós vermos. Eles perverterão, eles deixarão cegos, porque nós estamos dando legalidade para eles. Ah, mas Deus é injusto. Observe, amados, que Deus não é injusto. Ele está falando, coloca os pecados do teu pai, da tua mãe, em mim. Eu vou justificá-los e eu vou te curar. Abra mão. Abra mão das feridas. Abra mão dos caminhos maus que os teus pés andaram por conta de ter pais ruins, mães ruins, pais omissos, pais que nunca foram numa reunião de escola, nunca fizeram nada por você. Então, abra mão desse tipo de sentimento. Pai que deixou a mãe, às vezes, com você e mais um monte de filhos. Pai que nunca se apresentou. Então, a orfandade é o espírito que permeia essa geração. Porque os pais, às vezes, estão presentes, mas são omissos, então estão ausentes. Tem muitos filhos órfãos de pais vivos e que estão na mesma casa. Abra mão, deixe ir. Fale com o Senhor. Ah, mas e meus filhos? Pare de destilar veneno nos teus filhos contra seu marido, contra sua esposa. Pare de olhar para os seus filhos e usá-los como escudo contra o seu esposo, contra a sua esposa. Porque depois certamente isso fará mal a essas crianças, porque eles aprenderão a odiar os seus progenitores, aqueles que foram usados por Deus para vir trazer você ao mundo. Então tenha cuidado, trazer o teu filho ao mundo. Você e seu marido, porque eu tenho raiva, então eu quero que as minhas crianças pensem como eu quero que as minhas crianças tenham ódio do meu marido, tenham ódio da minha esposa, eu quero que elas tenham vingança dele. Tenha cuidado, porque você estará atraindo maldição para os teus filhos. Cuide do seu coração e cuide do coração dos seus filhos. Mas o que eu vou fazer, então? Eu vou falar mentiras? Porque olha a realidade do que está acontecendo. Não fale mentiras.
Pai, olha, verdadeiramente está fazendo tudo errado, mas vamos crer que Jesus tem uma saída. Vem cá, filho, vem cá, filha, vamos orar. Ministre misericórdia ao coração dos filhos. Ministre uma atitude de reino no coração dos teus filhos. Tenha cuidado, tenha cuidado. Em nome de Jesus, porque podemos plantar semente de ira e de morte no coração dos nossos filhos, semente de orfandades. Leve os teus filhos a Deus, com os sentimentos de Deus ao seu cônjuge. Tenha muito cuidado, amém? Porque você pode estar semeando coisas horríveis no coração dos teus filhos e depois vai fazer muito mal para eles. Em nome de Jesus. Você aí que tem essa característica, comece a liberar, comece a pedir perdão para Deus por estar influenciando para o mal o seu filho, a sua filha, lançando-o contra aquele que é o seu cônjuge. Amém? Aí depois, não matarás. Amados, esse não matar, ele é tão abrangente. Amados, existe o sangue da nossa alma. Nós podemos matar os sonhos das pessoas, a identidade de pessoas, podemos sugá-las até elas não existirem mais, como foi o caso, já contamos aqui, da minha mãe, que foi uma mulher tão sugada pelo meu pai que ela não tinha mais personalidade, não tinha alma. E Deus falou para mim, aquilo que você acha virtude na vida da sua mãe, isso é pecado diante de mim, porque ela se deixou transformar, ela se deixou sobrepor por um homem. Isso não é virtude, filha, porque eu achava que a minha mãe era muito boazinha, que ela era da hora, que ela era uma pessoa boa, que ela, meu Deus, ela é 100%, conseguiu conquistar toda a família dos outros filhos que eram de outro casamento, todo mundo gostava dela, que coisa maravilhosa. Sim, minha mãe tinha muitas virtudes, mas ela tinha um pecado grave, ela se deixou manipular até não ter mais alma. Isso é sério, é grave. Meu pai matou a minha mãe antes de executá-la fisicamente. O meu pai executou a minha mãe na sua personalidade. Ele matou a minha mãe na sua personalidade. Então, não matarás, amados. Não é simplesmente puxar um gatilho de um revólver, não é simplesmente colocar uma faca no pescoço de alguém e cortar. Não é simplesmente isso. Matar uma pessoa é roubar-lhe a sua personalidade, que vai entrar no não furtarás aqui. É roubar a sua personalidade, é dia após dia ir arrancando o pedaço daquela pessoa com crueldade, roubando a identidade, roubando o senso de quem ela é, roubando aquilo que ela poderia pensar de si mesma de maneira legítima. Então, tenha cuidado com os mandamentos do Senhor, porque às vezes pensamos, não vou roubar o celular, eu não vou roubar um peixe, não vou roubar um batom, não vou roubar coisas materiais, mas às vezes você está roubando sonhos, matando sonhos, colocando coisas erradas dentro do coração daqueles que estão ao teu redor, colocando veneno, adulterando. Vamos entrar no adultério. Sabe o que é adulterar? É tirar do estado original. Observe que forte é isso. É tirar do estado original. Então, às vezes, uma pessoa chegou aí para você e você está adulterando aquela pessoa. Você está colocando, tirando ela do estado original. E eu não estou falando de coisas pecaminosas que o Senhor vai tirar de nós. Eu estou falando daquela personalidade nata. Às vezes, aquele talento nato. Às vezes, aquelas coisas terríveis, não é que aquela pessoa tem. Por exemplo, eu vou contar um testemunho. Eu dirigia muito bem. E até hoje eu tenho que me esforçar. Hoje ainda não quero dirigir perto do meu esposo. Ele olha para mim e fala assim, você não quer dirigir um pouco? Eu falo, não, porque eu tenho limitações para dirigir perto do meu esposo. Eu não estou falando isso para expor o meu esposo. Eu estou falando isso, amados, porque a personalidade da gente pode ser roubada, adulterada, assassinada. E agora eu vou ter o apoio dele. Eu tenho essa confiança que eu vou ter o apoio dele para dirigir, mas eu não quero mais deixar. Não quero mais dirigir, e era uma coisa que eu amava fazer. Mas, no entanto, eu passei por um processo, vamos tirando. O adversário usava para tirar. O meu coração está limpo em relação à vida do meu esposo, mas existem coisas que morreram dentro de mim. Agora, só o Espírito da vida para fazer ressuscitar essas coisas dentro de mim. É muito, muito, muito sério o andar nos mandamentos. Amados, nós vemos lá, quando Jesus começa a falar, lá em Mateus capítulo 5 ao 7, ele fala das bem-aventuranças, ele vai interiorizando, ele fala, olha, a palavra de Deus diz, não matarás, mas aquele que já no seu coração se irar contra o seu irmão já é réu na presença do nosso Deus. Observe que Jesus interiorizou as coisas.
Ele não permitiu que simplesmente um revólver, ou uma faca, ou uma espada, qualquer coisa que matasse alguém, ficasse nesse âmbito. O Senhor começou a falar, olha, o teu pensamento, o teu sentimento, ele mata, ele adultera, ele rouba. Então, amados, nós pensamos que ser cristão não é manifestar o Cristo vivo que está dentro de nós. Nós achamos que ser cristão é nós conquistarmos as coisas exteriores, é nós andarmos, às vezes, nos dons, nos talentos que Deus nos deu. Isso faz parte, mas não é o principal do evangelho. Não podemos tirar o poder da igreja, mas também não podemos tirar o caráter da igreja. O caráter da igreja tem sido negligenciado. Então, corremos, pulamos, adoramos, bendizemos o nome do Senhor, fazemos um monte de coisa, só que dentro, por dentro, nós estamos cheios de lixo, porque não tratamos o nosso coração para relacionamentos. Jesus, na cruz do Calvário, ele veio trazer relacionamentos, e nós precisamos entender isso. Aí depois ele fala, falei do adultério, falei do furtar. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, às vezes, nós enchemos a nossa boca da mentira. Sabe o que é mentira? Não é simplesmente você falar algo falso em relação a alguém, no sentido de uma fofoca, de uma calúnia, de... Não, não é isso, não. É você olhar para aquela pessoa e falar para ela, para esse não tem jeito. Não é simplesmente isso. Também é isso, não é? Essa não tem jeito. É nunca olhar para essa pessoa com misericórdia. Você está dando falso testemunho. É você olhar, essa daí nem Jesus dá conta. Essa daí não tem mais solução. O Senhor lá em Coríntios, capítulo 5, segundo aos Coríntios, ele fala, olha, a ninguém mais conheçais segundo a carne. Ou seja, não fique tendo intimidade com as pessoas, achando que ela nunca vai ser tocada pelo sacrifício da cruz. O sacrifício da cruz é eterno. Ele é perfeito e ele está disponível para qualquer um que creia. Então, por conta da nossa carência, por conta da nossa vingança, da nossa justiça própria, nós não queremos que essa manifestação da cruz cubra aquela pessoa da sua carne. Então, nós ficamos torcendo, testemunho falso, abrimos a nossa boca para maldizer diante do Senhor. Testemunho falso. O que é testemunhar? É falar de algo que você está vendo, como algo que é testemunha ocular. Você está vendo e você libera aquilo. Mas o Senhor está falando, veja como o céu vê. Às vezes, amados, encontramos pessoas difíceis de lidar. Aí o Senhor tem que vir e falar para nós, eu não vejo como você vê, eu vejo o coração. Ah, Senhor, mas o coração está produzindo isso. Mas o Senhor fala lá no recôndito dessa pessoa, tem um coração que foi ferido, e eu quero que você olhe como eu olho, olhe com misericórdia. Quanto mais ferido um coração, mais sujeira faz. E nós estamos tão preocupados com a sujeira que a pessoa está fazendo que esquecemos de olhar o coração. Aleluia. Aí depois ele fala, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Sabe o que Deus está falando sobre isso? É a parte de nós termos inveja das pessoas. E é uma cobiça para a morte. Não é simplesmente falar, olha que colar bonito que a pastora está usando hoje. Ai, gostei do modelo, vou comprar um para mim. Não, amados, a inveja é arrancar isso do meu pescoço. A cobiça é arrancar isso do meu pescoço e falar, não, ficou muito bonitinho para ela. Eu não quero que ela ande dessa maneira. Invejar é ter um sentimento tão terrível de morte que nós queremos matar aquela pessoa através daquilo que nós arrancamos dela. Então, tenha cuidado. Os 10 mandamentos são mais profundos do que nós imaginamos. Nós estamos, às vezes, na casca dos 10 mandamentos. O Senhor está falando, aprofunde-se. Coloca a tua vida no meu prumo, na minha balança. Eu quero fazer coisas grandes na tua vida. Não quero que você viva dessa maneira. Amém, amados? Então, hoje é a minha parte. Execute juízo sobre isso. E como eu executo o juízo? Coloque o fio de escarlata sobre você e fale para Deus, Deus, eu não quero viver essa falta de amor ao meu próximo. Eu preciso do teu sangue, da tua vida, do teu mover, da tua pessoa bendita. Coloca o teu sangue agora sobre mim e eu quero executar juízo. Faça morrer essa minha natureza que não cumpre esses 6 últimos mandamentos. Em nome de Jesus. E Deus fará. Não fique preocupada se você já está produzindo o fruto. O fruto só pode ser produzido no amor de Deus. Então tenha cuidado. Amém? Não fique ocupada daquilo que é a sua própria limitação e fraqueza. Entre na força do Senhor, o teu Deus. Creia que Ele está falando para você, o meu sangue é suficiente.
limpe-se, lave-se no sangue de Jesus. E ele vai operar prodígios, maravilhas e sinais. Amém? Fique com essa palavra. Em nome de Jesus, passar para o pastor Alexandre, para ele ter o tempo aí relativamente àquilo que ele vai falar. Amém? Em nome de Jesus, que ele tem um tempo bom também. Glória a Deus. Amém. Às vezes a gente vai perguntar assim, viu, vocês esqueceram que nós estamos na festa do Purim? Nós não estamos falando nada de Purim, nós estamos falando muito de Purim. Sim. Porque, na verdade, nós fantasiamos ou nos encantamos com as manifestações finais das festas, mas nós nos esquecemos do processo que leva ao êxito da festa. Aleluia. Nós precisamos entender que nós estamos falando muito de Purim, por quê? Porque a Rainha Esther, quando ela quis ficar na zona de conforto dela, ela foi totalmente enquadrada por Mordecai e ele manda só um recadinho básico para ela. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou aí. Aleluia. Não foi para esse tempo que você ocupou esse lugar. Não foi para esse tempo que você é a rainha. E te digo mais, se você não se posicionar, se você não decidir reinar no céu e puxar o céu para a terra, se você achar que o reino dessa terra ali é suficiente e te protege daquilo que vai acontecer, você vai morrer. Um homem lá fora, que tinha a revelação do céu, teve que trazer para uma autoridade da terra, uma rainha, falou assim, ó, você vai morrer. Sim. Então, o reinado dessa terra não vai te proteger, Esther. Você é rainha. Mas para isso, você só está nesse cargo, Deus só permitiu de você estar nesse cargo, você só chegou onde você chegou, não é porque você é linda, não. Não é porque você chamou a atenção do rei. Não é porque você, mas é porque tem um propósito aí para você trazer o céu para a terra. Então, não se firme no seu reinado da terra, que isso perece. E ela, então, põe o pé na estrada. Então, é exatamente disso que nós estamos falando. A gente quer executar juízo, nós queremos ter a nossa festa de Purim, queremos ver os decretos de morte contra a nossa casa sendo revertidos, nós vamos precisar entender por que eu fui colocado nesse lugar. Por que eu estou aqui? Hoje, das mensagens que já chegaram de aniversário, tudo, uma mensagem me causou muito temor quando eu li. Do irmão Teixeira, ele falou assim, o Senhor tem sido um exemplo para nós. Meu Deus. É muito pesado isso. Porque eu fico pensando na consequência de você desapontar uma pessoa. Exemplo é exemplo. Você está olhando para a pessoa. Então, hoje eu tenho uma responsabilidade que é que eu nunca imaginei que eu teria, e ela é muito pesada. Então, hoje as pessoas estão me observando. Elas estão me vendo. Algumas pessoas. E agora eu preciso entender isso. Ó, o senhor é um exemplo para nós. Parece que é só um abraço, um reconhecimento, mas ali, para mim, me veio, falou, ó, estão te observando, hein? É aniversário, é festa, mas esse lugar que eu te coloquei, foi eu que te coloquei em primeiro lugar, e em segundo lugar, cuida dele. Traz o céu para a terra. Não pense e não se perca nenhum momento disso. Não vai querer reinar aqui, que você vai morrer. E vai desapontar e vai prejudicar um monte de gente. Então, era isso que ele estava falando para Esther. Então, nós estamos, sim, trazendo um alinhamento Peso da glória. dentro dessa manifestação de Deus para que nós entendamos como chegarmos até o Purim. Como chegarmos para executar isso? Então, tem os mandamentos, tem a nossa vida que precisa limpar, tem tudo isso que nós temos falado, e Deus tem trabalhado nesses 90 dias, porque eu também entrei nesse tempo, falando, cara, nós estamos voando. Agora vai ser só festa. Vamos decretar juízo aqui, decretar juízo lá, e nós estamos a 60 e poucos dias aí, sei lá quantos dias que deram de ministração mesmo já, porque é de segunda a sexta, só falando, vai se arrumar, vai se limpar, vai fazer, sai daí, entra aqui. Por quê? Porque nós não estávamos prontos. Entendemos que nós não estávamos prontos. E é necessário que nós nos aprontemos para que nós
tenhamos êxito sobre esses tipos de manifestações de morte, esses decretos de morte contra a nossa família, contra a nossa casa, contra a nossa finança, contra a nossa saúde, ministério. Isso tem que acabar. Isso tem que chegar num ponto final. Ontem eu recebi um testemunho de um irmão e falou, cara, eu fui ouvir uma palavra lá, acabei ouvindo outra, e eu entendi o quê? É hora do ponto final. E ele foi se humilhar diante do Senhor. Aleluia. E liberou, os juízes liberou, falou, cara, obrigado, agradeceu, tal. É um amigo pessoal meu, não tá no grupo, não tá nada, mas ele acompanha a gente mais ou menos de perto, de longe, sei lá, mas acompanha. Então, é necessário que nós entendamos que tem a nossa parte da história. Sim. E nós queremos muito daqui para lá. Ah, não, então aqui eu vou fazer, vou decretar juízo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e Deus vai abrir as portas. Não, Deus já abriu as portas. Agora, para a gente acessar essa porta aberta, que é a nossa dificuldade. E quando a pastora falava assim, a respeito assim, a pessoa não tem, essa pessoa não tem jeito, nem para Jesus. Dá uma olhada na sua vida. Dá uma puxadinha na sua vida há um tempinho atrás. Vê da onde Jesus te tirou. Irmãos, com raríssimas exceções, nós vamos ver pessoas falam assim, cara, se eu for orar na minha vida, pastor, não tem muito o que fazer, porque assim a minha vida, mas já tem só a tua raiz do pecado original. Só aí já era uma catástrofe. E que Jesus teve que resgatar. Mas vamos supor que a tua conduta nessa terra não tenha sido destemperada, perturbada, endemoniada como a minha, por exemplo. Tá bom. Mas mesmo assim, para você ser alcançada ou alcançado, Jesus teve que, o Espírito Santo teve que te convencer disso. Não foi assim uma coisa fácil. A gente pensa, hoje que a gente está aqui, fala, porque não quer, porque é sem vergonha, porque não sei o quê. E é tudo que poderiam falar de você e de mim. Ah, não vem porque não quer, não vem porque não sei o quê, não vem porque é tranqueira. Tá aí na igreja, mas não tá nem aí. Já faz tanto tempo que é crente. E aí você começa, então, a entender. Se você olhar para você, se eu olhar para a minha vida, eu vejo possibilidade de salvação e de conversão de qualquer um. Sim. Então, eu sempre olho para a minha vida. Quando falar, mas fulano, cara, quem sou eu para falar alguma coisa? Uma tranqueira, mundiça. Mundiça. Pensa num cara mundiça, eu. Em tudo que você pensar. E tô aqui. Então, para mim, eu tenho uma esperança viva dentro do meu ser que Cristo que Cristo ele pode. E que as pessoas vão chegar, que as pessoas que podem se converter, que podem fazer. A nossa parte é limpar ao máximo o mundo espiritual para essa pessoa. Sim. Então, na verdade, nós estamos tão equivocados muitas vezes que nós nos arrogamos da nossa condição hoje, que foi Cristo que nos deu, que toda boa dádiva vem de Deus e sem Ele nós não podemos fazer nada, e nós achamos que nós somos alguma coisa, e aquele que pensa em estar em pé, cuide para que não caia, pensa. Você nem em pé você está, você pensa. Aquele que pensa em estar de pé, cuide para que não caia. Ontem eu estava conversando com o rapaz, ele falou para mim assim, cara, quando a minha tia, que era missionária, caiu, eu ficava pensando assim, nossa, mas por que ela não volta? Por que ela caiu? Por que não sei o quê? Ele falou assim, hoje eu estou fora e eu entendo por quê, porque é muito difícil voltar. Mas eu vou voltar, pastor. Eu falei, amém, Bruno, você vai voltar. Você vai voltar. Então, eu estou sempre que eu vou lá, eu dou um belisco nele, dou um negócio, dou uma enquadradinha. Eu vou voltar, eu vou voltar. Um monte de talento, irmãos, um monte. Pregador, instrumentista, louva, já foi diácono, já foi um monte de coiseiro, ele está parado. Porque as marcas da vida dele foram pesadas, pesadas, pesadas. E hoje ele fala assim, não, eu tenho que voltar. Mas é difícil, cara, eu não consigo. Eu não rompo, não vai. Aí ontem eu fiquei lá um tempo no salão, conversando com ele. Então, o que que eu creio? Que ele está vendo que não era tão fácil como ele pensava. Que talvez é o que você esteja pensando hoje. Ah, o meu marido. E aí vem a gente para falar para você, ó, você que é a lúcida, vai ter que gerar um ambiente para ele. Aí você quase sai do grupo e manda a gente plantar batata. Fala, pastor, eu vou sair do grupo
te amo, amo sua esposa, amo o ministério, mas tchau, porque eu não vou ficar aqui me matando. Beleza, você pode até sair do grupo. Só que a realidade é que como que um cego vai atravessar outro cego? Agora, se você está vendo, e se tem um cego do teu lado, o problema é que você acha que ele está enxergando. Ele não está enxergando. O problema é que nós achamos que a pessoa que está do nosso lado, ela não quer. De verdade. Fala assim, não, ela não quer. Simplesmente ela não quer. Ela está enxergando, mas ela não quer. E ela não está enxergando. Ela está ouvindo, mas ela não está ouvindo. E aí, para a gente acreditar nisso, só o Espírito Santo. E para a gente entrar nessa causa, só o Espírito Santo. Para nos convencer disso, que a pessoa não está fazendo graça. Porque o que eu tenho crido é que você que está nessa situação, com marido, com esposa, com filho, qualquer área, você vai ter que descansar no Senhor teu Deus e ter uma comunhão com Ele, que se chegar um ponto desse marido está enxergando, está ouvindo e não quer mesmo, que Deus vai botar um ponto final nisso. Sim. Que Deus é fiel. Mas aí nós não acreditamos na fidelidade de Deus. Ontem foi falado no bate-papo. Nem nas coisas básicas nós acreditamos que Jesus pode fazer, Forte. quanto mais nos maiores. Ontem eu nem fui no bate-papo, mas fui informado do conteúdo. Forte. Estava com a minha barriga um pouco destemperada, para não falar que eu estava com desinteria ou com outra coisa. Diarreia. Diarreia. Ou quieta. Então, mas a, a pastora chegou em casa e falou, ó, foi falado isso, isso, isso. E uma das coisas foi isso. Nós não acreditamos no básico, no raso, para orar para uma gripe. E aí nós queremos nos arrogar de muitas coisas. Estamos tão longe das realidades de Deus, aí começamos a julgar todo mundo que está ao nosso redor. Mas eu tenho que crer, você tem que crer que se as pessoas começarem a nos fazer de idiota, de tonto, de besta, eu tenho um pai. Então vai chegar um ponto que fala, cara, acabou. Agora é ponto final. Filha, você está liberada. Filho, você está liberado. E acabou. Então eu, como pastor, como pai, eu vou até... Teve casos que eu quis sair. Casos que eu fiquei 20 e poucos anos correndo atrás do cara. Correndo atrás. Pegar meu carro aqui, lá na casa dele, pegar ele noiado, colocar dentro do carro, ir lá no meio do mato. Falar, cara, vamos ouvir esse louvor aqui, colocar um louvor que Deus mandou ir lá para fazer, ele chorando, orando com ele, leva de volta para casa, e dá cesta básica, e dá serviço, e dá emprego, e sempre roubado, 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 em tudo. Roubado nas emoções, e eu quis parar por várias vezes. Falei, Deus, tá bom, já vou parar. E Deus não me permitia parar. Teve uma vez que eu estava decidido. E aí Deus me deu uma palavra de manhã. O traído está sempre em desvantagem ao traidor. O traidor foi se enforcar e o traído está sentado à direita do pai. Deus falou isso comigo no aleatório. Eu estava trabalhando, isso aí. O traído está sempre em desvantagem. O traidor está sempre em desvantagem. O traído à direita do pai, o traidor se enforcou. À tarde, o traidor chega na porta do açougue e ele sabia que o ambiente não estava muito favorável a ele, ele nem entra. Ele coloca a cabeça assim. Quando eu olhei para a cara dele, que eu já tinha encerrado o processo com ele, me vem a palavra, o traidor, traído, fez assim, entra, traidor. Você está em desvantagem, mas quem sabe é a tua hora? Quem sabe você não vai se enforcar? Entra, vem aqui. Deus me deu graça de te servir de novo. Vamos comer junto, vamos ficamos mais um tempo. Até que chegou o momento de Deus falar, agora acabou. Agora é ponto final. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia, o pastor Anderson Silva falou algo muito interessante. Sim, existem coisas que você não quer fazer, existem pessoas que você não vai muito com a cara, que você não tem muita afinidade, Deus às vezes fala assim, serve, entrega,
oferta na vida dessa pessoa, ajuda, ora com elas, fala, Deus, ele falando, Deus, o senhor sabe que eu nem gosto dessa pessoa. E por quê? E aí Deus vem falar com ele assim, eu preciso disso, porque se a pessoa não se arrepender, isso vai ser para ela como juízo. Então, essa pessoa específica que eu estou falando, existem marcas de juízo de um monte de gente, que pensa numa pessoa amada, cercada de carinho, de amor desde sempre, e que só rechaçou tudo isso por causa de marcas de dores e orfandade, que Deus quis curar ele de tudo quanto é jeito. Mas ele preferiu a maconha, a cocaína e o crack. E andar para a rua e... Amém. Nós não sabemos o último estágio. Tomara que se converta. Oração sobre a vida dele, pregação, palavra, não falta. Conteúdo lá para se arrepender tem de monte. Tomara que. Mas, na verdade, o que acontece dentro desse contexto? É um juízo. Se um dia ele chegar lá, do jeito que é acusador, do jeito que é manipulador, se ele chegar no alto da arrogância, ele fala, Deus, mas o senhor me deixou lá também numa berlinda, anjo do vídeo, coloca a história do menino aí para nós na tela, juízo, aí vai ver. Então, todas essas manifestações que você faz, pode ser que realmente não dê resultado aqui nessa terra. No sentido de se converter, de coisar. Pastor, mas tudo isso porque você vai ter que dar essa oportunidade. Porque você está vendo. E você vai ter que auxiliar os que estão cegos ao teu redor. Só que isso, se não trouxer a salvação da pessoa, ela vai trazer para Deus uma condição de juízo. A pessoa ficará indesculpável diante do Senhor. Sim. Indesculpável. Porque ele buscou a pessoa de todas as maneiras. Tem gente aqui, irmão, se você for olhar, que eu conheço a história, nós estamos acompanhando, uns mais próximos, outros mais distantes, que você está aí, pastor, mas de novo esse cunhado, de novo esse filho do meu marido, de novo, eu não aguento mais. Calma, que se não se converter, vai ser juízo contra. Deus precisa disso, porque você está enxergando. Você está vendo. Eles estão cegos. Então, a tua visão, ela vai te cobrar algo. Esse peso de glória que a irmã, acho que Daiane colocou aqui, ela te cobra. No sentido assim, você vai ter que ser responsável por isso. Você vai ter que manifestar isso. Você vai ter que fazer isso funcionar. Amém? Eu tenho mais 9 minutos. Eu quero ler uma palavra aqui, Mateus 19, 16, que vai falar assim: eis que alguém se aproximou dele e perguntou, bom mestre, que devo fazer de bom para alcançar a vida eterna? Ele respondeu, por que você me pergunta sobre o que é bom? Ou por que você me chamas bom? Somente um é bom. Se você deseja entrar na vida, guarde os mandamentos. Então aqui, bom mestre, bom, de boa constituição ou natureza, útil, salutar, bom, agradável, agradável de novo, alegre, feliz, excelente, distinto, íntegro, honorável. Então esse jovem rico foi perguntar para Jesus como ele fazia para herdar a vida eterna. E chama ele de bom mestre. E ele fala assim, eu sou para você íntegro, honorável, excelente, distinto, agradável, útil, salutar? Eu não sou. Jesus é. Mas ele fala assim para ele, por que você está me chamando de bom? Por que você está falando bom? Porque para você eu não vou ser bom. Bom é Deus para você. Por que Jesus falou isso? Porque depois Jesus vai falar para ele assim, cumpra os mandamentos. E ele dá a lista ali. Aí ele fala assim, tudo isso eu tenho feito. Aí Jesus testifica dele. Jesus não falou, não, tem um em aberto. Jesus fala assim, é verdade. Você está aprovado em todos os mandamentos. Então faz o seguinte, agora, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E está escrito que ele saiu entristecido, foi embora. Então, por que Jesus estava falando assim, cara, eu não sou para você agradável, salutar, eu não sou bom para você. Porque o meu pai, diante de Moisés, a lei,
você obedece. Beleza, você está aprovado nisso. Mas a minha voz você não obedeceu. Então Jesus, já sabendo que ele não ia obedecer, falou assim, não me chames bom. Por que fala sobre o que é bom? Por que fala sobre o que é salutar se você não vai colocar em prática? Porque a hora que eu vou mandar você fazer alguma coisa, você não me obedece, então para você eu não sou bom. Bom para você é Deus. Então fica no campo da lei, continua aplicando a lei, só que aí a salvação que você veio atrás complicou, porque eu não sou bom para você. Então não fique chamando Jesus de bom, porque ele não vai aceitar. Não, Jesus, o Senhor para mim é agradável, é salutar. Nós temos falado aqui no culto de terça-feira sobre um Jesus sonso. E vieram algumas pessoas aqui na frente. Talvez para você, Jesus esteja dessa forma. Talvez para você, Jesus esteja sem tempero, sem sabor, esteja sonso. Porque aquele povo saindo do Egito, depois de receber a manifestação do Senhor, do o existente, eles começaram a reclamar que não tinha carne, que não tinha água, porque sair para morrer no deserto, a gente estava lá, e aquela lista enorme, um monte de gente falando. E de repente eles falam assim, temos saudade do alho poró, da cebola. E as pessoas estavam falando o que então para mim? De tempero. Alho é tempero, você não vai pegar alho e comer. Tem uns loucos que comem, o Alfredo mesmo come. Meu avô comia. Eu, se fritar um alinho ali no azeitinho também eu como, porque eu também não bato bem da cabeça. Mas não é uma comida assim, né? É um tempero, é mais aplicado como tempero. Então o que o povo estava falando? Esse Deus está sem sabor. Esse Deus está sem gosto. Eu tenho saudade do alho. Então para você, e de repente para mim, em algumas áreas, Jesus está sonso, sem tempero, sem sabor. Porque fala assim, cara, o que está acontecendo na minha vida de verdade? Eu estou vindo na igreja, eu estou ofertando, eu estou dizimando, eu estou servindo a Deus, eu prego, eu trabalho na obra, eu faço, mas não vai. Não... Então Jesus começa a ficar sem sabor para você e para mim. Começa a ficar uma coisa sonsa, sem tempero. Então Jesus estava falando, cara, não me chama bom porque eu sou para você sem tempero, você não vai me obedecer. O que eu estou pedindo para você, você não vai executar. Então, se eu sou sem tempero, se eu sou sonso para você, fica aí naquilo que você crê, só que você não vai conseguir alcançar o que você está querendo. O que você veio buscar, eu não vou conseguir te dar. Porque ou eu vou ter sabor para você, ou você não me chama de bom. Então, hoje, para nós, Jesus está falando exatamente isso. Ó, ou eu vou ter gosto para você, ou eu vou ser agradável para você, ou eu vou ser salutar para você, ou eu vou ser realmente útil para você. E aí, então, eu tenho gosto, eu tenho sabor, eu sou temperado. A sua degustação me degusta, né? Com prazer, com sabor. Agora, se você está sempre mascando Jesus, aquele negócio meio esquisito, sem sabor, mas você está lá, não vou sair da igreja, eu não vou desviar, eu não vou parar. Então, de repente, você esteja desse jeito. Pastor, eu não vou parar, mas Jesus está sem sabor para mim. Então, nós precisamos orar para que Jesus tenha sabor para você, para que você possa chamá-lo de bom, receber a orientação e ser coerente com isso, e caminhar, ser destravado. Aí você executa o juízo. Porque nós ficamos bom, bom, bom. Aí fala assim, cara, vocês não obedecem. Não me chama de bom, porque vocês não querem o que eu mando. Não, abra mão disso. Ah, não, mas você não me chamou de bom, não falou que eu era útil? Então estou sendo inútil. Você não me chamou de agradável, você não me chamou de bom, então estou sendo desagradável. Você não falou que eu era... Então fica incoerente no mundo espiritual. Bom mestre, mas não vou fazer o que o senhor fala. Ô, Jesus, o senhor é tão bom. Então, faz o que eu mando. Mas como ele está sem sabor para nós, você acaba aí ficando numa situação difícil. Amém? Então eu quero fazer uma oração para você hoje, não precisa se manifestar aqui, a não ser que você queira. Você receba essa oração aí, quem for assistir depois, receba essa oração. Se Jesus está sem sabor para você, está sem gosto para você, você fala que ele é bom, mas ele para você não é tão agradável assim hoje. Eu quero orar para que você seja retirado desse ambiente e depois nós vamos liberar o microfone aí por 10 minutinhos. Quem quiser orar pela minha vida ou falar alguma coisa, o mais rapidinho possível para mais gente poder falar. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar por essa palavra e nós queremos te chamar de bom e sermos coerentes com isso, Pai, em nome de Jesus. Mas às vezes o Senhor está tão sem gosto para nós, tão sem sabor, tão sem tempero, tão difícil de engolir,
Nós não queremos sair, nós não queremos perder a salvação, nós não queremos sair da tua presença, nós não queremos sair da igreja, não queremos te abandonar, mas nós também não queremos comer as coisas da forma que o Senhor fala, porque nós não aceitamos isso no mundo espiritual. Então nós te chamamos de bom, mas não te obedecemos. Te chamamos de bom, mas não aplicamos aquilo que o Senhor orienta. E acaba o Senhor não é bom para nós, porque o Senhor está sem tempero. Está faltando alho, está faltando o alho poró, está faltando a cebola, está faltando um sal, está faltando um gosto. Então, por favor, Pai, começar da minha vida, onde o Senhor está sem sabor para mim, me ajuda. Me ajuda para que a minha vida seja mudada, o Teu Espírito Santo possa me mudar, para que eu realmente tenha um tipo de paladar que deguste a Tua presença de uma forma agradável, não para a minha carne, não para a minha natureza caída, mas para aquilo que eu sou no Senhor. Porque o Senhor só terá sabor para nós, só será temperado, se nós estivermos realmente com uma visão de conversão de verdade. O Teu Espírito, porque os mandamentos do Senhor não são penosos. Para aqueles que estão no Espírito, para aqueles que realmente desfrutam das realidades do céu. Mas o Senhor estava sem gosto, ou está sem gosto para nós, porque os mandamentos têm sido penosos, porque estamos na alma não conquistada, estamos na carne, estamos nas nossas razões, nas nossas carências, cobiças, dores, e o Senhor está sem gosto. Mas em nome de Jesus, Pai, me ajuda minha esposa, o Mateus, a Letícia, os Teus filhos que estão aqui, aqueles que vão vir depois, a sairmos desses ambientes onde o Senhor está sem tempero para nós, para que nós te degustemos de uma forma muito agradável, de verdade, que não sejamos incoerentes nesse tipo de manifestação, e que possamos te chamar de bom e obedecer aquilo que o Senhor fala para alcançarmos aquilo que nós almejamos. Esse jovem foi procurar, eu preciso da vida eterna, o que eu faço? E quantas orações dessas nós fazemos? Senhor, eu preciso de tal coisa, o que eu faço? Aí a resposta vem, mas ela é pesada demais para nós. Ela é muito fora daquilo que nós traçamos de rota. Na verdade, vamos perguntar, mas já temos a resposta. Vamos saber o que o Senhor pensa, mas já temos os nossos pensamentos. Vamos saber o que fazer, se bater com aquilo que nós já estávamos prontos para fazer, executamos com alegria. Mas se sair um pouquinho da nossa rota, se mexer na nossa zona de conforto, sim, se tivermos que entrar na presença do rei, mesmo um mês sem ter chamado e correr um risco de morte, sim, o rei não me chama há um mês. E eu não posso fazer nada. Eu sou rainha, eu vou ficar aqui de boa. Talvez seja para isso que você foi chamado. Talvez seja para isso que eu fui chamado, para esse tempo. Para que aquilo que nós não queremos fazer, nós nos movimentemos para fazer. Aquilo que vai bater na nossa zona de conforto e nos tirar desses lugares. Foi para isso que o Senhor tem nos chamado. Então, que sejamos coerentes, te chamemos de bom, mas te obedeçamos, em nome de Jesus. Cobre os teus filhos com teu sangue, dá-nos graça, Pai, sabedoria e entendimento, para que o Senhor tenha sabor para nós. Eu libero sobre cada um a manifestação do teu Espírito, e que verdadeiramente, cada vida, Pai, possa sentir o sabor novamente do Senhor. Sim, Pai. Possa sentir o gosto da tua presença, sim, a manifestação da tua presença, e não fique essa vida arrastada, não fique essa vida presa desse Jesus tão sem graça, tão sonso, tão sem tempero, e que continuamos, mas numa marra, num peso. Que, em nome de Jesus, saiamos dessas atmosferas hoje e sirvamos ao Senhor com alegria. Um Jesus bem temperado, bem saboroso, para estarmos, ó Pai amado, obedecendo ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? A pastora vai abrir os microfones aí, para quem não sabe hoje, então. Não, pode deixar. Para quem não sabe, meu aniversário. Foi anunciado no grupo aí já, aleluia. Então você tem aí um minutinho, se você quiser fazer uma oração, que Deus pôr no teu coração aí, em nome de Jesus. Pode se manifestando aí, só seja breve, tá bom? Amém. Quem é o primeiro? Amém, amém. Dá um salve aí. Abre o microfone e já fala. Ô, irmão, pode abrir, irmão Alfredo. Abre o microfone, Alfredinho. Não? Espera aí que eu vou apertar aqui de novo. Abre. Não abriu? Pronto. Vê se abre agora, irmão. Não. Abriu. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, eu coloco a vida, Senhor, pastor Alexandre, debaixo da cobertura e proteção do teu sangue. Nesse dia, Senhor, que ele comemora mais um ano de vida sobre essa terra,
ó Deus, que tem coisa de que eu conheci de uns 2 anos para cá, eu tenho visto, Senhor, esse homem como uma referência, Senhor, na minha vida. Por isso eu te peço, Senhor, que ele faça muitos e muitos aniversários, ó Deus, com saúde, Senhor, e que ele continue sendo essa pessoa maravilhosa, Senhor, ó Deus, e transparente, reconhecendo, Senhor, o que ele é, o que ele já foi, o que ele é hoje, e o cuidado que ele tem, Senhor, na vida do dia a dia dele, no cotidiano dele, de se guardar, ó Deus, de se colocar debaixo da tua cobertura, Senhor, da tua proteção, ó Deus, fugindo da aparência do mal e procurando ser essa pessoa que ele é e que ele continue sendo. O Senhor o abençoe, o Senhor dê a ele longevidade, com saúde, Senhor, o Senhor dê a ele prosperidade. A Deus, o Senhor abençoe, Senhor, a vida dele, da pastora Fátima, Senhor, da família dele, Senhor, do Mateus, Letícia. A Deus, em nome de Jesus, que o ministério dele seja abençoado, Senhor. Deus, seja um ministério, Senhor, produtivo e reprodutivo, que ele reproduza, Senhor, em nós. Ó Deus, tudo que Deus tem feito na vida dele. Obrigado, Deus. Somente o Senhor pode retribuir a ele, Senhor, tudo que ele tem feito por cada vida, Senhor. Tudo que ele tem feito por nossas vidas. Muito obrigado. Que ele continue assim, Senhor, e continue abençoando a vida dele. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Mais alguém? Irmã Jani? Jane. Shalom, shalom, shalom. Estou numa clínica, vou fazer um exame de sangue de rotina, mas eu não podia deixar de entregar uma palavra que está em Eclesiastes 8. Eu acho que é versículo 12. Quem guarda o mandamento não sofrerá mal algum, porque o coração sábio terá discernimento, saberá o modo certo e a maneira certa, o tempo e o modo de agir, porque há uma maneira certa e um tempo certo para cada situação. Então, eu quero declarar essa palavra que mal nenhum vai atingir a sua casa e que o Senhor te dê discernimento a cada dia mais, né? A pastora sempre fala que é isso que precisamos, realmente, e que o Senhor te dê, né? Essa sabedoria para conhecer o tempo e a maneira certa de agir para cada situação em Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Próximo. Aleluia. Todos amados com a shalom do Senhor, né? Aleluia, Deus. Ô Senhor da glória. Toma a vida do teu filho nas tuas mãos, Senhor. Ele cumpre mais um ano, Senhor, do seu propósito. Senhor, ele se aproximou mais um ano do propósito qual o Senhor colocou ele aqui na terra, Pai. Então eu te peço, Senhor, que ele possa pisar na terra como um valente teu, Pai. Que ele continue, Senhor, erguendo essa bandeira, Pai, a qual muitos, Senhor, desistiram de erguer. Por forças, Senhor, emocionais, por forças, Senhor, do adversário, Senhor, mas ele tem se levantado, Senhor, e ele tem erguido a bandeira da vitória, ele tem proclamado o teu nome, ele tem se ajustado à tua vontade, Deus. E eu te peço, Senhor, que o Senhor continue trabalhando, que o Senhor continue usando este valente, Pai. Onde, Senhor, muitos pais tanto olham somente e dizem assim, mais um louco, mais um extremista, mas é mais um se pondo no propósito qual o Senhor chamou, Pai. E que ele seja um desses 70 mil que não se ergueu, Senhor, que não se dobrou, Pai amado, para o adversário, Pai, mas ele se ergueu diante de Ti, Pai, para dizer, eis-me aqui, Pai. Senhor, esse homem, essa família, Pai, tem se levantado, Senhor, contra o inferno, pelo amor das nossas vidas, por amor ao Teu nome. Senhor, que o Senhor possa cumprir cada vez mais o propósito do coração dele, Senhor. Porque foi o Senhor o qual colocou esse propósito. Senhor, como ele acabou de dizer,
Se olhasse para mim, dizia, não tem jeito. Mas ele não olha mais para ele com os olhos dele, ele olha com os teus olhos. E por isso ele olha para nós e ele traz essa palavra de esperança para que nós possamos nos erguer, Senhor. Erguer os nossos olhos perante ao monte, da onde virá o nosso socorro. Ele conseguiu contemplar, Senhor. Então eu te peço, Senhor, ajuda o teu filho a contemplar, Senhor, esse óleo descendo, essa unção descendo, Senhor. Esse peso, Senhor, de glória que o Senhor tem derramado na vida dele. E que só está começando, Pai. Fortalece os ossos do teu filho, renova as forças do teu filho, Pai, para o propósito maior que o qual o Senhor tem preparado para essa família. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, toma a vida do pastor Alexandre, da pastora Fátima nas tuas mãos, porque eles possam cada vez mais chegar diante do teu propósito, Pai. Chegar mais perto ainda do teu propósito, Pai, para a vida deles. Em nome de Jesus, eu te peço. E assim eu te agradeço, em nome de Jesus. E gratidão, Senhor, pela vida desse casal. Gratidão, Senhor, pela vida desse casal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Tem 1 minuto. Eu aqui. Aleluia, pastora. Oh, glória a Deus. Eu fui pega de surpresa, não lembrava não, me perdoem. Por isso que de madrugada meu celular, só chegando mensagem, aquele barulhinho, eu disse, meu Deus, o que é isso? 4 e pouca da manhã. Oh, meu Deus do céu, eu vim entender depois, agora às 6 e pouca, que eu vim entender o que era, que eu vim ler as mensagens. Mas eu me sinto muito feliz. O pastor Alexandre está realizando, assim, o seu aniversário hoje, mas quem ganhou presentes fui eu. Eu digo assim de maneira muito especial, porque eu tenho aprendido a amá-lo como meu pai, uma paternidade que eu nunca tive, mas o Senhor me presenteou com a sua paternidade, pastor Alexandre, e eu vejo que o Senhor tem sido assim uma representação do amor de Deus, da paternidade de Deus pela minha vida, onde eu tenho aprendido muito com o Senhor, com os seus ensinos, onde eu tenho confiado o meu coração de filha ao Senhor, porque eu sei que todas as vezes que eu preciso de uma palavra, que eu preciso de um direcionamento, o Senhor tem me trazido uma palavra que tem vindo da direção de Deus, tem vindo sempre do céu esse alimento para a minha vida e tem me alimentado. Eu te vejo como uma boa terra, como uma terra fértil, aonde nós jogamos e plantamos a nossa semente, e essa semente a gente tem visto que ela tem nascido, ela tem crescido, ela tem dado fruto, e eu tenho comido desse fruto. Louvado seja Deus por isso. Eu engrandeço o nome do Senhor pela sua vida e te vejo como meu pai. Te vejo como meu pai, como uma referência de um pai que eu não tive. Tenho me sentido segura em estar dedicando o meu tempo ao Senhor, dedicando o meu tempo a aprender, a receber do que é de Deus, do teu coração para o meu coração. Então, meu coração confia no direcionamento que o Senhor me passa, porque tem sido uma representação do Senhor para mim. Realmente, eu tenho sentido o amor de Deus através da sua vida, o cuidado de Deus através da sua vida para comigo. E eu desejo de todo o meu coração que o Senhor realize todos os projetos, desejos do seu coração, em nome de Jesus, abençoando sua vida, sua família, sua casa, seu ministério, seu chamado, e grandes coisas o Senhor tem a fazer, muito mais na tua vida. Em nome de Jesus, eu abençoo sua vida, sua família, o seu chamado, seu ministério, e declaro a palavra de Deus, determinando tu alguma coisa, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teu caminho, que tu seja sempre essa luz que brilhe diante das trevas, que seja sempre essa luz gloriosa que o Senhor tem derramado sobre você, você tem refletido o brilho de Cristo sobre a tua vida. Deus te abençoe, muitas felicidades, muitas realizações, que Deus te cubra da graça e do poder dele, em nome de Jesus. O presente que ganha hoje sou eu, viu? Eu que estou sendo presenteada, aleluia. Sinta-se abraçado por mim e pelo Espírito Santo de Deus. Gratidão. Amém.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Irmãos, quem quiser mandar oração lá depois no grupo, manda lá que eu vou ouvir, depois vou respondendo. Amém? Mas nós vamos encerrar porque Ok. o pessoal tem que trabalhar, fazer as coisas. Você fecha os microfones então de novo? Sabe por que eu tenho uma esperança no meu coração de realmente as pessoas estarem mudando de rota? Porque num dia como hoje, muitas vezes na minha vida, algumas vezes, né? Eu levantava de manhã, deixava minha esposa no comércio aqui, pegava o carro, ia lá para o pesqueiro, 8 horas da manhã eu já estava lá no pesqueiro, sem celular, e voltava 8 horas da noite para minha casa, porque eu não queria ser amado. Eu rechaçava o amor. Eu não queria ser cumprimentado, eu não queria ser amado, eu não queria lembrar desse dia, eu detestava o dia do meu aniversário. E eu estou aqui hoje fazendo isso, então é possível. Por isso que eu tenho certeza absoluta que é possível. Porque eu sei o que eu já fiz, eu sei o que eu já fui, eu sei que... Então, se Deus mudou isso na minha vida, eu não sou melhor nem especial, para todo mundo está disponível. Então, eu creio que verdadeiramente as pessoas podem entrar num outro ambiente, podem sair de ambientes, eu creio. Amém? Então, muito obrigado aí a todo mundo. Que o Senhor nos guarde, nos dê vitória nesse dia. E orem por nós. À noite nós temos aí a pastora Margarida vai estar pregando no culto, a irmã Geni vai estar fazendo lá parte do link. E nós não estaremos no culto, nós vamos estar com uma guerra, que nós vamos estar fazendo um churrasco aqui em casa. Tem um cupim maravilhoso, um dos mais bonitos que eu já vi na minha vida. E ó, que eu já vi bastante cupim. Eu vou ter que comer um cupim assado, comer uma fraldinha. Então a guerra vai ser grande. Vocês fazem o culto lá, orando por nós, porque nós vamos estar na guerra aqui mesmo. Tomar uma Schweppes, comer um bolo, a coisa não vai ser brincadeira. Amém, irmãos? Deus abençoe, muito obrigado, fica na graça. Abraço. Até amanhã, em nome de Jesus, 7h30. Shalom, Valeu. shalom. Falou, irmão Teixeira, obrigado, um beijo. Glória a Deus. Glória